Graça e paz, queridos. Você está feliz? Se não estiver, vai ficar. Né? Porque na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, amém? E hoje nós estamos numa noite de celebrar a presença do Senhor. Né? Celebrar a sua ressurreição. Falamos da morte de Jesus, mas lembramos também que Ele ressuscitou. E junto com Ele, nós ressuscitamos com Ele para a glória do Senhor. Amém? Queridos, eu quero ser bem breve. Eu sempre falo isso, na verdade, né? Quero ser breve. Vamos chegar à excelência ainda, né? Vamos chegar lá. Mas eu queria te lembrar sobre o projeto da Marcha do Amor. Né? O projeto da Marcha do Amor, para quem não conhece, é um projeto onde nós arrecadamos alimentos para ajudar famílias carentes, casos de recuperação. E eu quero te convidar a fazer parte desse projeto. Né? Você que ainda não conhece, eu sei que nós estamos vivendo, quem sabe, um momento difícil, né? Economicamente falando, na sociedade. Mas eu sei que nós temos amigos. Quem tem amigo aqui? Às vezes, se não tiver amigo, você tem conhecido, pelo menos, né? No teu vínculo, aí, no teu meio social, você conhece pessoas. E você pode, juntamente com essas pessoas, arrecadar alimentos. Né? Quem sabe você mesmo, do seu saldo, né? Daquilo do seu ganho. Às vezes, você não pode tirar uma cesta básica, 2, 3 cestas. Mas se você chegar para 1, 2, 3 amigos, né, colegas do trabalho, e você falar, olha, fulano, então eu tenho esse projeto, faço parte desse projeto, eu gostaria de ajudar famílias e tal. Pode me ajudar com 1 quilo, 2 quilos, 10 quilos? E aí você vai juntando esse alimento e juntos nós podemos fazer um mover nessa nação. Né? Porque nós sabemos que situação difícil, todos nós passamos. Um dia, o outro, um momento ou outro, nós vivemos uma dificuldade. Né? Quantos aqui já não precisaram de uma ajuda? Eu já precisei, você, quem sabe, já precisou. Então, nós entendemos o que é depender ou necessitar da mão de alguém, da ajuda de alguém. Então, se você pode, né, e quer fazer parte desse mover, eu convido você a se doar para esse projeto, para que juntos nós possamos realmente levar mais e mais. Já chegamos a doar mais de 3 mil quilos de alimentos em um mês e arrecadar também. Né? Já mandamos só para uma casa de recuperação 600 quilos de alimento, porque nós temos entendido o que é ajudar, o que é estender a mão, o que é ser igreja fora da igreja. Né? Porque Deus nos chamou para ser igreja não só aqui dentro. Aqui dentro é muito legal, é muito bonito, é muito fácil. Cada um vem com a sua roupa mais bonita que a outra, né? Com um perfume mais chique que o outro. Né? Chega, estaciona o seu carro, ótimo, maravilhoso. Você está mostrando que Deus é com você, que Deus está te alcançando, que Deus está te abençoando. Mas qual o sentido de termos tudo isso se não também ajudarmos alguém? Há uns dias atrás, eu fui na casa de uma pessoa e essa pessoa estava passando por um problema. E aí ela me pediu um favor, vai no mercado e pega isso para mim. E eu fui lá no mercado, peguei o cartão, ela me deu o cartão, a senha. Falei, não, pode deixar que eu vou lá. E fui para essa pessoa no mercado. Chegando no mercado, Deus tocou muito no meu coração e falou assim, por que você vai comprar só isso? Leva isso, isso, isso. E eu levei isso, 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 e fui. O que eu tive vontade de comprar, eu comprei. E entreguei para essa pessoa. E não usei o cartão dela, obviamente, eu que doei. E na hora que eu estava fazendo isso, Deus tocou no meu coração muito forte. Ele falou assim, isso é para você entender que o que eu te dou não é só para você. Sabe, quando nós entendemos o propósito daquilo que Deus coloca na nossa mão, nós entendemos que tem um objetivo. Não só de alcançar você, mas também apesar de você. Sabe, e aí quando eu cheguei para essa pessoa, ela falou assim, mas por que você fez isso? Aí eu falei bem baixinho no ouvido dela. Eu falei assim, se o que eu tenho não servir para te alcançar, então não serve para nada. Sabe, então é essa consciência que eu e você temos que ter, de que se Deus me deu algo e te deu algo, é para você compartilhar com alguém. Se Deus te deu uma história de dificuldade e você superou isso, é porque uma hora você vai compartilhar do que aconteceu com você para mostrar que também funciona. Para mostrar que o mesmo Cristo que morreu e ressuscitou, que te deu vida e uma satisfação, e te deu uma, não digo nenhuma satisfação, mas te deu uma oportunidade de um novo momento, de um novo viver, de uma nova situação, também pode oferecer para quem está do seu lado. Sabe, então isso é ser um mensageiro do Evangelho. Porque o que é a palavra Evangelho? É ser um mensageiro de boas novas. Evangelho é boas novas. Então nós temos que ser portadores dessa palavra de boas novas. E uma das formas que a igreja tem visto é fazer a Marcha do Amor. Porque quem sabe o teu trabalho, a tua rotina, tudo que você faz no seu dia a dia, às vezes não te dá uma oportunidade de sair distribuindo alimento, arrecadando alimento e fazendo todo esse trabalho. Não, às vezes não dá.
Às vezes você gostaria de poder fazer isso, mas não consegue, por causa das rotinas, das obrigações e todas as responsabilidades. Mas, diante de um projeto desse, você consegue levar ajuda a alguém. Você consegue ser voz para alguém. Você consegue ser a resposta de oração de alguém. Com certeza você já ouviu algum testemunho de alguém que estava orando, pedindo uma solução, pedindo uma resposta, uma provisão, e de repente, Deus usa alguém, ou usa quem sabe você, e essa pessoa fala para você, puxa, eu estava pedindo isso para Deus. E às vezes a pessoa nem te falou nada, mas porque você tem um coração voltado para o Senhor, um coração voltado para o reino de Deus, Deus falou, eu vou te usar. E cada vez que você se permite ser usado por Deus, ser um instrumento na mão do Senhor, em níveis mais altos e maiores Ele te coloca. Se você quiser ouvir várias histórias assim, se conversa com aquele missionário lá, o Eleutério. Tem várias e várias, né? De respostas de Deus lá na base. Uma grande parceria, eles são da Jocum, né? Se você não conhecia, eles são da Jocum. E, inclusive, estamos aí fazendo uns preparativos para colocar essa galera, os jovens aí, para conhecer alguns missionários aí, né? Conhecer o que é a vida missionária, para a glória de Deus. Mas, enfim, Deus quer usar a minha e a tua vida para fazer a diferença nessa terra. Amém? Eu quero falar algo com você, compartilhar algo com você sobre o valor da persistência. Nós estamos numa noite de Santa Ceia, uma noite de celebrar a morte, mas ainda com mais intensidade de celebrar a ressurreição do nosso Senhor. E eu estava durante a semana pensando alguma coisa sobre persistência, e hoje, a hora que eu estava indo na casa da diaconisa Edna, quando eu estava dirigindo, Deus me deu basicamente a ministração inteira, que eu ainda não tinha escrito o que eu ia falar. Né? E ali Deus começou a gerar algumas coisas no meu coração, e eu fui pensando, meditando, e agora há pouco eu estava escrevendo. E eu estava pensando sobre justamente o valor de ser persistente. Né? A pastora Elisa está aqui? Não, ainda bem. Então, deixa eu falar antes que ela venha. Mas ela ficou um tempão sendo persistente para casar comigo. E ela conseguiu. Quantos concordam comigo? Nossa, nem para me ajudar, né? Tá bom. Então, vamos fazer de conta que isso é, né, verdade? Né, André? E o André concordou, ele não ouviu o que eu falei, mas tá bom. Mas o que é persistir? Você já desistiu de alguma coisa? Com certeza. Isso, então, é não ser persistente. Quando você desiste, é porque você não viu que havia valor em continuar correndo atrás daquilo. Porque se eu vejo valor naquilo, se eu vejo uma necessidade, se eu vejo um motivo, um resultado válido que me faça insistir em algo, eu vou ser persistente naquilo. Se eu não ver que existe um motivo válido para isso, eu não vou atrás daquilo. Se eu acho que estudar não é legal, ninguém conta para o que eu falei. Se eu achar que estudar não é legal, eu não vou persistir naquilo. Eu simplesmente vou parar, porque eu não vi o resultado. Por que a gente começa a academia e para? Né? Eu amo falar isso, né? Porque todo mundo já fez. Quem já fez academia já desistiu uma vez na vida, né? Ou 3, 4, 5, 6. Mas nós desistimos. Sabe por que a gente desiste? Porque nós vamos com falsas expectativas. Você chega na academia e você acha que em um mês você vai estar igual aquele cara lá que você viu na capa da revista lá que vende cueca. Você fala, não, eu vou estar com aquele tanquinho lá. Mas não vai. Mas nunca que vai. E a gente acha que 2 semanas na academia vai resolver, que 1 ano na academia vai resolver, que 2 anos às vezes vai resolver. E aí a pessoa chega na academia e fala assim, não, estou 3 anos na academia e não resolve, não consigo perder essa pança. Mas come mais do que o mundo inteiro e quer que resolva. Então assim, só persistir não resolve se não fizer do jeito certo. Então, algumas coisas têm que estar aliançadas, atreladas, para que a persistência ela gere um resultado. Só que quando a gente vai falando de persistência espiritual, ainda com mais seriedade, nós temos que entender e viver algumas coisas. Eu ia colocar o preço da persistência. Só que eu expliquei uma vez aqui, você já deve ter visto em outros lugares também, que preço e valor são coisas totalmente diferentes. Né? Preço é aquilo que você paga por algo, aquilo que você, né, espera por algo. Você comprou, sei lá, você foi no posto de gasolina abastecer teu carro, e você vai lá, R$ 7,39 a gasolina. Caro, você pagou um preço pela gasolina. Agora, se você chega no posto, e aí você, além de abastecer, lá nesse posto de gasolina, você abastece 20 litros, e nesses 20 litros eles dão uma ducha no teu carro, eles
calibram os 4 pneus, eles passam um cristalizador no vidro, né? E ainda te faz massagem no ombro grátis. Aí sim. O preço agora mudou? O preço mudou? Não, o preço não mudou. Continua o mesmo, mesma coisa. Mas o que muda? O que você recebeu. Então, preço é aquilo que você paga. E valor é aquilo que você recebe, ou aquilo que você percebe sobre algo. E aí eu quero perguntar para você, Jesus na cruz, ele paga um preço ou ele entrega um valor? Porque ele não só paga um preço pelo meu e teu pecado, mas ele entrega um valor para nós. Porque ele não só chega e fala para mim e para você assim, ó, tá aí, paguei o preço pelo teu pecado, você já está perdoado, faz o que você quiser. É isso que acontece? Não. Junto com o pagar o preço dos nossos pecados, ele traz um pacote de outros benefícios juntos, que se eu e você pararmos para analisar, você fala, meu Deus, era para eu estar lá, o pecado era meu, a culpa era minha, e ainda assim ele faz tudo isso. Uma coisa para você e eu refletir. Quando Tomé chega para Jesus, ele fala assim, Jesus, é você mesmo? Tomé, tá aqui, ó a marca. Encosta aqui, Tomé, para você ver. Aí Jesus fala uma coisa para ele muito legal. Jesus fala para ele assim, benditos serão aqueles que vão acreditar, que vão crer em mim, mesmo sem me ver. E ainda ele continua, Jesus ainda mostra para mim e para você algo mais tremendo. E ele fala assim, se você acreditar, se você crer em mim, você fará coisa maior. Você acha que os milagres que Jesus fez foram maravilhosos? Com certeza. Você já experimentou algum milagre de Jesus na tua vida? Com certeza. Se você já experimentou um milagre de Jesus, agora pensa que você pode fazer ainda algo maior do que aquilo que ele fez por você. Então ele não só pagou um preço, mas ele gerou um valor tremendo para que eu e você fôssemos imagem e também semelhança a ele. Você vê como as coisas são diferentes? Então, quando você fala de um valor, de uma perseverança, de uma persistência, de uma insistência, você está falando de uma experiência que você pode viver baseado na perseverança. É mais ou menos, você já deve ter visto uma tirinha que tem na internet, o pessoal compartilha, né? Que tem uma foto de um minerador em cima e embaixo. Aí tem um minerador, ele começa a escavar, e aí ele pega e desiste. Quando ele está bem chegando, assim, naquelas pepitas de ouro, diamante, bem grandona, assim, eles fazem uns desenhos bem grandes, né? A hora que ele está quase chegando, assim, só mais uma picaretada e ele consegue chegar lá. E ele volta de cabeça baixa e desiste. E aí ele vende a propriedade para alguém e de repente na tira de baixo, o cara dá a picaretada que era para ele dar. E ele acha os diamantes. Então, o que é isso? É às vezes na nossa caminhada de fé, nós estamos tão perto daquilo que estamos para receber, da promessa que Deus te fez, de uma fase que Deus quer te colocar, mas por causa da dificuldade, por causa da dor, por causa da luta, por causa de tanta coisa. Às vezes é o tempo. Eu e você às vezes simplesmente viramos as costas e vamos embora. Ah, Deus não vai fazer, Deus esqueceu. Porque nós não entendemos exatamente o que é confiar no Senhor. Não conseguimos compreender o que foi o valor que Jesus gerou na cruz. Não conseguimos entender o que Ele deixou na nossa mão. Porque se a Bíblia diz assim, que era para nós, ou que é, né, para nós sermos persistentes, para que nós não devemos desistir, que a luta seria difícil, mas Ele já venceu, às vezes não acreditamos que Ele venceu. E por acharmos que Ele não venceu, às vezes por mim, o que eu faço? Eu desisto. Eu paro, eu retrocedo, eu volto. Então eu não valorizo o preço que Ele pagou. Não valorizo o valor que Ele deixou. Então não se trata só do que Ele fez. Se trata do que eu vou fazer com o que Ele fez. Assim como eu sempre digo, não se trata do que aconteceu com você. Mas se trata do que você vai fazer com o que aconteceu com você. Ou com o que está acontecendo, com o que está nos acontecendo. Então a luta, né, eu coloquei isso aqui, o que é a perseverança, como se gera a perseverança, mas antes de falar disso, eu quero ler um texto com você. No livro de Tiago, esse ainda não é o texto base, tá? O texto base vai ser em Hebreus. No livro de Tiago, no capítulo 1, no verso 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma.
Sabe, então perseverar fala em ser obediente a Cristo, em ser imagem e semelhança ao Senhor. Você sabe por que tudo foi documentado na Bíblia? Das caminhadas de Jesus, da caminhada dos apóstolos, da caminhada dos profetas, para que eu e você tivéssemos uma consciência. Que eu tenho certeza que você já passou por isso. Quem sabe passou hoje por isso, um pensamento veio à sua mente. De você pensar ou olhar para você mesmo e falar assim, eu não sou perfeito mesmo. Eu acho que sou o pior de todos da família. Acho que para mim não dá. Para mim não funciona. Para mim não tem jeito, porque olha só, eu tento acertar e eu erro. Eu vou com maior empolgação e dá errado, eu só consigo errar. Se você olhar para os maiores homens e mulheres da história da Bíblia, por que eles estão documentados para nós? Para você entender que no mesmo nível que eles foram extraordinários, que eles executaram obras maravilhosas, que eles foram impactantes e relevantes na sua geração e na história até hoje, eles também no mesmo nível, quem sabe até maior, eles erraram e falharam como eu e você. Quando você olha para essas pessoas, você vai ver um Davi pecador, você vai ver um Adão que vacilou, você vai ver vários homens, um Uzias, um Ezequias, você vai ver várias pessoas que tiveram um impacto grandioso, que foram relevantes, mas que também erraram, pecaram de formas extravagantes. E isso mostra que se eles conseguiram ser relevantes, eu e você também podemos fazer. Mostra que se eles, com a condição que eles viviam e as coisas que eles faziam e até mentiam e falhavam e agiam, se eles conseguiram, por que eu e você não vamos conseguir? Se eles venceram, por que eu e você não conseguiremos vencer? Sabendo que no meio desse caminho, no meio desse processo, vem o Jesus, que venceu na cruz, para que hoje eu e você pudéssemos ser mais que vencedores. Se Ele garantiu que nós somos mais que vencedores, eu tenho que olhar para a cruz agora não mais com um olhar de pavor, com um olhar de tristeza, com um olhar de desistência, não. Eu tenho que entender que se Ele fez mais que vencedor, é você olhar para alguém que está numa corrida, e aí essa pessoa está naquela corrida, e ele está com a garrafa na mão lá do champanhe, agitando e jogando, primeiro lugar no pódio, ele é um vencedor. Ele está olhando e percebendo, poxa, consegui. Ele ganhou o grande prêmio, ele chegou. E aí Jesus olha assim e fala assim, você achou que ele está feliz? Você é mais do que vencedor. É você se colocar em um lugar onde Cristo nos deixa e nos permite entrar, de você ver a pessoa que mais faturou algo, que se destacou em alguma coisa, e Jesus fala assim, você é mais que vencedor. Eu te permito chegar nesse lugar. Eu te coloco nesse ambiente. Mas existe um processo para chegar nesse lugar. E às vezes nós não queremos aceitar o processo. Quando a gente olha lá para a cruz, porque hoje a gente vai falar bastante sobre a cruz, né, memoriando aquilo que Jesus fez, não é só sobre o que Ele levou de mim e de você. Porque o que a gente sempre lembra, né? Nós temos uma tendência muito grande de lembrar só de problema, né? O ser humano ele é condicionado a lembrar de problema. A situação e condição cultural que a gente vive na nação é de pensar em problema, nunca pensar na solução. É de você ficar pautado e fadado num problema. E nunca ser a solução para um problema. Então, às vezes, para a gente entender e viver algumas promessas da Bíblia, nos dificulta muito, porque viemos de uma cultura assim. Sabe, de ficar empurrando, não, porque você não pode se destacar, você tem que se subjugar sobre o governo, que você tem isso, você tem aquilo, então sempre te diminuindo, não te colocando acima, né, diferente de outras nações, mas independente disso, Jesus, ele não só, se você olhar para a cruz, você vai ver que a cruz não é um ambiente só em que ele leva os nossos pecados, não é só um lugar em que Jesus pega algo que era nosso e leva para lá. É mais sobre algo que era dele e ele entrega para mim e para você. Porque se você parar e olhar, não, ele levou os meus pecados. Ah, legal. Mas lembra que não é sobre o preço, mas sim sobre o valor? Se não é só sobre preço, então não se trata só dos pecados que ele levou, mas é de um legado que ele me deixou. É de uma posição e uma condição que ele nos deixou para viver.
Não é só sobre você ser perdoado de um pecado. Como antigamente, quando um senhor, existiam algumas formas de um escravo ser liberto. E uma das formas era por um parente libertador, um parente remidor. Onde esse parente poderia, entre aspas, comprar esse escravo, porque era parente, e falar assim, olha, estou comprando você. Estou te comprando, mas eu não estou te comprando para que você seja meu escravo. Estou te comprando para que você seja livre. Porque eu não quero mais te ver oprimido, eu não quero mais te ver preso a essa forma, essa conduta de viver. Eu estou te comprando porque eu sou seu parente e eu amo você. Eu acho que alguns não comprariam os cunhados só, né? Mas se não fosse cunhado, eles comprariam, acho que todo o resto da família, né? Não, tô brincando, né? Meus cunhados são uma benção, né? Tomara que o Gisele não esteja assistindo agora. Mas é brincadeira, tá, Gisele? Eu comprava vocês, então fica tranquilo. Mas assim, se trata justamente sobre comprar alguém ou libertar alguém, eu acho que é a palavra mais adequada a se usar, porque eu não comprava essa pessoa porque eu queria o trabalho dela. Eu comprava porque eu queria exercer o meu amor por ela. E por exercer o meu amor, eu falava assim, agora você está livre. E às vezes essa própria pessoa que foi comprada por amor, ela se sujeitava à escravidão também por gratidão. Sujeitava por amor. Você já deve ter visto alguns livros que falam escravos por amor, ministrações que falam sobre escravo por amor. É nesse sentido, onde o parente comprava o outro para ver ele livre. Mas ele ficava tão feliz, mas tão feliz de ter sido liberto, de sair daquele jugo de escravidão, que ele queria servir a pessoa por amor, por gratidão. Então, o que Deus quer quando eu e você olhamos para a cruz e olhamos para a ressurreição de Jesus, não é que eu e você sejamos escravos de Cristo, escravos de Deus, por uma obrigação. Ele não quer que eu e você cheguemos dentro de uma igreja por uma obrigação. Ele quer que nós estejamos aqui por gratidão, por amor. Porque se Jesus é o nosso irmão, porque o livro de Efésios diz que nós somos irmãos por meio de Jesus, nós passamos a ser filhos. Então, na verdade, se você olhar para a cruz não tem um preço de sangue, mas ela tem um preço de filho. Quem é que entregaria seu filho por alguém? Eu duvido, mas eu duvido mesmo. Ninguém faria isso. Porque o sangue do seu filho, a vida do seu filho, vale mais do que qualquer um que está aqui. Porque ele saiu de você, foi gerado por você. Agora, veja o tamanho do amor de Deus, que ele abre mão do seu filho para te levar de volta. Mas o abrir mão do filho não é algo eterno, foi simplesmente algo temporal. Porque Deus tem Jesus de novo. Mas era necessário isso acontecer para nos levar para casa de novo. Você está entendendo o nível do amor que Deus tem por mim e por você? Para eu pensar em não perseverar, para eu pensar em desistir, para eu pensar em, quem sabe, abrir mão da minha vida, sendo que Ele entregou a vida dele por mim, para que eu e você possamos fazer sentido nessa terra. Para que eu e você, a nossa forma, do jeito que Ele nos pediu para fazer, nas condições que nós temos para fazer, ser relevante na vida de alguém. Porque o que é que a gente pensa às vezes, né? Principalmente hoje, com rede social. Rede social é uma bênção, porque a gente olha para a vida das pessoas, principalmente jovem, adolescente, cria um mundo na cabeça que eu tenho que ser igual aquele cara, igual a fulano, igual a ciclano. Não, você não nasceu para ser igual a ninguém, você nasceu para ser você. Se esse alguém age dessa forma e está vivendo, impactando desse jeito, é porque Deus chamou ele para ser desse jeito. Ou quem sabe até ele assumiu uma posição que nem era dele. E está fazendo aquilo lá. Só que vai chegar um dia que nós vamos ter que prestar conta. E daí Deus vai falar assim, mas eu não te chamei para ser youtuber. Eu não te chamei para ser influenciador no Instagram. Eu te chamei para ser missionário, te chamei para ser pastor, te chamei para ser empresário, te chamei para ser uma médica, um médico. Então, nós temos que andar em um nível de intimidade com Deus para buscar saber exatamente o que Ele nos chamou para fazer. Porque entra naquela velha história da academia. Por que a gente para de ir para a academia? Porque você não vê resultado. E quando você não vê resultado, você desiste. Porque, gente, uma coisa que o teu cérebro não é burro. Às vezes tem gente que fala assim, eu sou burro, eu não aprendo. Eu falei, não, ninguém é burro. Já começa por aí. Não existe pessoa burra. Existe pessoa preguiçosa. Existe pessoa que não entendeu como ela aprende. Existem várias formas de você aprender alguma coisa. E cada pessoa aprende de um jeito. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo. Tem gente que é mais sinestésico. Então, depende da forma como você... O seu jeito, a sua fisiologia vai determinar como você aprende alguma coisa. E se você não se entender, você vai ter
problema. Às vezes para aprender matemática, aprender português, aprender qualquer coisa, ler a Bíblia, ter atenção. E aí por não ter resultado em algo, você acha que aquilo não é para você. Nem sempre. Se você olhar para a história de José, o que você vê na história de José? A história de alguém que teve um sonho, que Deus mostra que ele ia governar, e quando mostra que ele ia governar, começa a treta na vida dele. Começa toda a bagunça na vida de José. Porque pensa só, se Deus chegasse para você e falasse assim: Fabiola, você vai ser embaixadora do Brasil em Nova York. Aí, quer ou não quer? Quer? Eu quero. Não, quem quer ser embaixador aqui no Brasil Nova York? Ó, levantou a mão. O Lucas levantou a mão. O Lucas quer. Ó, 2. Então vamos ter que arrumar outra cidade para você. Mas ele fala: quero. Legal. Assim como José deve ter pensado: nossa, vai ser muito legal ver todo mundo, né? 16 anos, gente. Você já teve 16 anos. Então você sabe como é ter 16 anos. Como é viajar com 16 anos na mente. E viaja legal, né? Viaja, a gente viaja. Até adulto a gente viaja, né, nos pensamentos, né? Mas pensa só como foi a cabeça de José. E na mesma hora que Deus dá um sonho, Deus dá um objetivo para ele, Deus traz para ele aquilo que ia ser a vida dele, aquilo que ia ser o propósito da vida dele, para ajudar e abençoar o seu povo, a sua nação. Pensa só, é vendido pelos irmãos. Daí ele olha assim, imagina se fosse você. O que você ia pensar? Pô Deus, mas ajuda, né? Como é que você quer que eu vá? E olha, já sou chutado de casa, assim, de cara. Sabe o que eu aprendo com a primeira decepção de José? Que às vezes Deus nos tira de ambientes, não é porque Deus detesta, ou porque o diabo não presta, ou porque você é o pior da família, não é isso. Deus muitas vezes nos tira de alguns ambientes porque sozinho nós não iríamos. Muitas vezes Deus vai te tirar de um lugar, de um emprego, de qualquer coisa. Não é porque Deus não gosta de você ou não está ouvindo a tua oração, porque exatamente tirar você de um ambiente é o que vai fazer você chegar lá. Por que Deus chega para Abraão e fala para ele assim: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Se Deus levantasse um profeta para falar com você hoje e falasse assim: ó, sai do teu emprego, porque eu vou te mandar para um lugar muito legal e lá eu vou fazer algo extraordinário. O que você ia fazer? Perguntar. A primeira coisa que você ia perguntar para Deus? Qual a primeira coisa que você perguntaria para Deus? Para onde? Que empresa é Deus? Não, porque eu quero ver, né? Porque eu quero, se meu currículo não pode ficar ruim, né? Eu tô aqui, eu trabalho na Bosch, trabalho na Microsoft, trabalho em sei lá onde. Se eu for para uma outra menor, lascou, daí vai queimar meu currículo. Porque às vezes nós não temos confiança naquilo que Deus tem para fazer. A perseverança, você vai ver que ela tem que andar de mão dada com a confiança. Se a tua perseverança, se a nossa perseverança não estiver andando de mão dada com a confiança em Deus, querido, você não vai para onde Deus te mandou. Não é porque Deus não quer, é porque nós não temos coragem para confiar num Deus que a gente não vê. A partir do momento que eu acredito na cruz, acredito em Jesus, então eu não posso ter medo de mais nada. Se a minha vida está pautada e está entregue na mão dele, eu não posso ter medo de mais nada. Eu tenho que confiar e acreditar que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, acabou. Mas olha para Abraão. Abraão chega lá e Deus fala para ele: sai da tua terra, no meio da parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. Por que é que Deus fala isso para ele? Você já parou para pensar? Deus tinha algo extraordinário para fazer. Ia fazer ele se tornar um pai de nações, um pai de multidões. Só que junto com ele, existiam pessoas que não iam somar e agregar com aquilo que Deus tinha para fazer. A família de Abraão era totalmente idólatra. A família de Abraão era totalmente idólatra. E Deus fala para ele assim: olha, eu quero até salvá-los, mas para que o plano aconteça, para que a coisa seja bem sucedida, eu preciso tirar você do meio dessa multidão. Se eu não tirar você do meio da multidão, das pessoas que vão, quem sabe, falar contra você, tentar te desanimar, tentar te ir contra aquilo que eu falei para você, você não vai chegar lá. E você parou para pensar numa coisa, que Abraão sai. Abraão não sai? Sai. Mas lembra do que Deus falou? Deus fala para ele: sai da tua terra e da onde? Do meio da parentela. Por que ele levou Ló? Ele não falou para sair do meio perto de todos os parentes? Ele não falou: sai do meio da parentela e leva Ló. Não, ele não falou isso para ele. E o que acontece na trajetória?
ele e Ló tem problema. Porque Deus falou, não mandei se levar. E lá no momento, os funcionários brigam, começa a dar azé do negócio. E quando que Deus começa a realmente fazer o que Ele prometeu que ia fazer na vida de Abraão? Quando os dois se separam. Então, o tempo da promessa de Deus, quem determina muitas vezes sou eu e você. O atraso daquilo que Deus tem para fazer, porque às vezes eu e você somos perseverantes, somos insistentes, nós não queremos desistir, mas esquecemos das letras miúdas daquilo que Deus nos mandou fazer. Às vezes algo que eu e você estamos fazendo, Deus falou para fazer uma coisa, mas junto com aquela coisa nós queremos levar alguém. É tipo assim, Deus pega e fala para você, ó, você vai pregar ou vai palestrar lá na PUC de São Paulo. Amém, receba. Só que daí Deus fala assim, Yasmin, vou te levar lá para pregar o meu evangelho, você vai pregar minha palavra lá e as pessoas vão se converter. Mas eu quero que só você vá. Ah, então tá bom, Deus. E aí chega aqui, ela fala assim, Letícia, Fábio, vão comigo? E ela fala, são muito amigas. Ela fala assim, vamos, São Paulo, vamos conhecer a galera. Vai que o prometido tá lá, né? Vai saber, né? E leva. E aí Deus chega lá e fala assim, eu não mandei você levar. Eu falei para você vir sozinho, porque o que eu tinha que fazer era através de você. Não que elas não sejam pessoas boas. Ló não era a pior pessoa do mundo, mas não fazia parte daquilo que Deus chamou para Abraão. Da mesma forma como Moisés. Deus não manda levar o irmão dele, mas ele fala assim, Deus, ele começa a arrumar um monte de desculpa, como eu e você às vezes fazemos. Nós queremos ser perseverantes naquilo que Deus falou, mas queremos ser procrastinar às vezes também. Porque achamos que aquilo que eu e você estamos fazendo ou vivendo é melhor do que aquilo que Deus preparou. E aí ficamos procrastinando. E aí começam a arrumar desculpa. Não, eu vou, mas só se levar a Letícia. Se não levar, não vou. Não, se a Fábio for junto, porque ela é líder, então ela vai junto. Não. Então leva. Mas quantas vezes Deus usou Arão para falar por Moisés? Nenhuma. Então aquilo que Deus prometeu para mim e para você não depende de ninguém, depende de você. E as desculpas que eu e você damos para Deus para não perseverar, com Deus não cola, porque Deus não é nosso pai e nossa mãe que passavam na nossa cabeça. Deus é Deus. Deus é um Deus soberano. Mas enquanto eu e você não alinhamos a nossa caminhada com Ele, Ele não nos faz chegar lá, porque Ele falou, é assim e não é de outro jeito. Porque sabe o que a gente tem de mau costume como ser humano? Querer dar opinião na vida dos outros. Nós como seres humanos queremos dar opinião nas coisas dos outros. E queremos dar opinião para Deus, porque a gente acha que às vezes que Deus não faz certo o trabalho dele. Lembra quando Deus fala para Moisés, fala assim, Moisés, vou acabar com essa raça. Não aguento mais teu povo. Porque quando Deus estava de boa venta, né, ele falava assim, o meu povo. Quando o povo rebelava, o teu povo, Moisés, esse povo encardido, isso que não aguento mais. E aí Moisés quer pregar para Deus. Moisés quer dar uma dica para Deus. Não, Deus, mas veja bem que se você matar essa galera aqui, como é que vai ficar teu nome lá? Como é que eles vão te enxergar, Deus? Foi você que libertou, Ele quer pregar. Só que uma coisa que eu e você esquecemos, que se Deus quisesse opinião, Ele tinha pedido para Adão e Eva lá no começo, antes de criar o jardim. Mas Deus não precisa da nossa opinião. Sabe o que Deus precisa de mim e de você? Confiança, obediência, persistência. E eu vou avançar, porque senão a gente vai... Agora, olhando para a cruz, o que você vê? Pensando nisso, o que você enxerga na cruz hoje? Não precisa responder, mas pensem com você. O que você pensa quando você olha para a cruz? O que você vê? O maior exemplo de perseverança que eu e você podemos ter. O maior exemplo de persistência que eu e você podemos ter. E aí você pode pensar, tá, mas e o que eu preciso então para perseverar? O que eu preciso então para conseguir ser realmente alguém perseverante? E a resposta que eu tenho para você não é legal. E quando eu tive essa resposta de Deus, eu falei, mas tem que ser assim? Não tem outro jeito, não tem você levantar um líder de torcida e falar, vai lá, você vai conseguir, vai dar certo, para eu não parar? Não tem outro jeito, é só assim. Tiago, no capítulo 1, no verso 3, diz o seguinte, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Não tem outra forma da nossa perseverança aparecer ou ser gerada em nós, se não for por meio da prova da nossa fé. Você quer chegar lá? Quero.
Sabe como que isso vai acontecer? Pela prova da nossa fé. Não tem outro jeito. Não tem outra forma de nós chegarmos naquilo que Deus nos chamou a fazer. Chegar lá no final da reta, no alvo, se não houver a prova da nossa fé. Porque o que é ter fé? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Se sem fé é impossível agradar a Deus, e só com a fé eu vou conseguir agradá-lo, então só tem uma forma realmente da perseverança de ser gerada. É através dessa confiança. O que é fé? Fé não é você olhar, não, eu acredito que vai acender a luz a hora que eu acender o interruptor. Não, fé é a hora que não tiver energia no poste, a Copel desligar todas as luzes, você chegar naquele botão e falar, eu acredito que a luz vai ser gerada. É na hora que eu e você não temos mais controle sobre a situação, é que a fé tem que ser manifestada. Você acreditar em Deus quando as coisas estão tranquilas é muito simples. Isso não é fé. Isso é só ser sábio, é ser inteligente. Ter fé o que é? É você não ter como resolver e Deus agora ter que se manifestar em milagre por você. Quais foram os maiores posicionamentos de fé que você vê na história da Bíblia? Quais foram os maiores milagres? Em que situação essas pessoas estavam? De fé extrema. A mulher do fluxo de sangue não tinha mais nada para ser feito por ela. Ela já tinha tentado de tudo. Então a única opção que ela tinha era o quê? Jesus, cara. Não tinha outra coisa para fazer. Não tinha outro lugar para ela ir. Era só a fé em Jesus, era confiar que Ele podia fazer. Tem gente que fala assim, não, vou viver de milagre, eu quero viver pela fé. Mas sabe o que é viver pela fé? É você toda hora ter que depender da manifestação de Deus para tudo. É um problema? Não, porque nós temos que viver em fé. Só que você está preparado para realmente falar, Deus, eu quero viver só de milagre. Ora, jejua, consagra. Porque ter fé é muito fácil de falar sobre a fé. Difícil é você colocar a tua fé em ação, você colocar a tua fé em prática. Mas não é impossível. A partir do momento que eu entendo que a cruz teve um propósito, que Ele morreu, ressuscitou e me garantiu a vitória. Aí eu me coloco em um lugar de poder manifestar a minha fé e continuar em perseverança. Porque aí a prova da minha fé não vai ser um problema. Pelo contrário, vai ser a solução para o problema. Eu não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando. Mas uma coisa eu falo para você. Jesus não morreu em vão. Ele não ressuscitou em vão. Foi justamente para nos garantir um lugar nessa terra. Para garantir não só na terra. Porque, gente, tem gente que fala que não, porque agora eu sou de Cristo, então eu só tenho que orar, não posso ter nada da terra, não posso... Não, mentira. Nós podemos ser bem-sucedidos na terra, nós podemos usufruir de tudo que tem nessa terra, contanto que seja para a glória de Deus. Se é para manifestar a glória de Deus, Deus chega para Abraão lá em Gênesis 1:26 e fala, domine sobre todas as coisas. Então assim, nós podemos dominar sobre todas as coisas, não podemos nos deixar ser dominados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades. Agora eu quero ler um outro texto com você, para te fazer pensar numa outra coisa sobre a cruz. E se der tempo eu vou falar sobre alguns exemplos para você aqui de histórias de perseverança. Se você puder abrir sua Bíblia no livro de João, só para você entender que ser perseverante em Jesus vale a pena. Lembra, a gente fala de um texto que diz assim, que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Nós gostamos de falar isso, porque que traz para nós o que? Uma esperança, traz uma motivação para a nossa mente. Poxa, realmente, né? Ele é fiel para cumprir, vai acontecer. Mas e botar em prática isso? Porque quando você não entende algumas coisas, lembra quando eu falo que é interessante ler a Bíblia e tentar conhecer a cultura, né, dos dias da Bíblia, para encaixar ela e trazer um entendimento para os nossos dias? Esse é um exemplo. Para que a gente realmente seja perseverante, para que a gente possa confiar, para que a gente possa continuar. João no capítulo 20, no verso 6, diz assim, a seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro, viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Para mim e para você, e até uns dias, esse texto para mim era só um texto, que representava que Jesus não estava mais ali. Que simplesmente provava
tudo aquilo que você vinha falando, os profetas vinham falando. Para mim, até um tempo, era um texto que só mostrava que Jesus havia ressuscitado. Mas fala muito mais do que um Jesus ressuscitado. Eu vou te contar sobre uma cultura. Tem na cultura hebraica o que acontece? Quando eles vão se assentar na mesa para comer, o servo vem, serve a mesa. Só que ele não fica junto à mesa e nem no ambiente. Ele sai, serve a mesa e sai. O Senhor vem, senta à mesa, come do que tem na mesa. Aí vai ter o lenço, né? Para ele poder se limpar ao final da alimentação. Ele se limpa as mãos, limpa a barba, limpa a boca, embola o pano e joga em cima da mesa. Quando ele joga em cima da mesa e sai, o pano em cima da mesa representa que ele acabou, ele terminou de comer. O servo vem, olha, vê o lenço embolado. Vendo o lenço embolado, ele tira todos os alimentos, tira toda a prataria, tira tudo, organiza o ambiente. Entendeu que o seu senhor já comeu, já terminou. Só que tem uma outra situação. Se o patrão, o senhor senta à mesa e por algum motivo ele tem que sair, se ausentar, mas ele ainda não terminou, ele pega aquele mesmo lenço, ele dobra o lenço e coloca em cima da mesa. Se você ainda não entendeu, quando os discípulos chegam, o texto diz, e ele estava dobrado à parte, separado das faixas. O que isso diz? Que da mesma forma como um senhor, ele dobrou o lenço para dizer que, olha, não terminei ainda a refeição, não terminei o que eu estou fazendo, mas eu voltarei. É isso que eu e você vemos ali onde Jesus estava. Ele não pega o lenço, ele ressuscita, ele não pega e joga tudo no chão para dizer terminei, não. Ele pega o lenço, ele dobra o lenço, coloca a parte e fala, eu volto ainda para terminar. Sabe, querido, isso me estimula e deveria te estimular a não parar, a não desistir. Porque se eu falo que ele é fiel para cumprir o que ele começou, ele vai ser fiel. E sabe o que me alegra mais ainda? É que eu e você fazemos parte do plano. E se eu e você fazemos parte do plano, desistir não é uma opção. Sabe, normalmente a gente fala, né? Eu tenho que ter um plano A. E aí alguém ensina para você, não, você tem que ter um plano A e tem que ter o plano B. Né? Tem gente que não concorda que tem que ter o plano A e o plano B. Eu até concordo que dá para ter os dois planos. Contanto que o plano A seja assim, ó. O plano A é ganhar almas, é fazer tudo. Não, Deus falou para mim que o plano A é montar uma empresa para ganhar almas. Não, o plano A, Deus falou para mim que é ser médico para ganhar almas. O plano A é ser professor para ganhar almas, é ser missionário para ganhar almas. Esse é o meu plano A. E cada um tem o seu plano A. E aí vem alguém e fala assim, mas vai que o plano A não funciona. Vai que o que Deus falou não acontece. Aí já entra a dúvida. Aí vem o diabo querendo colocar dúvida no teu coração. Aí você tem que ter um plano B. Sabe qual é o plano B que eu tenho? E se você quiser seguir o mesmo plano, é fazer o plano A acontecer. Porque com Deus, querido, não tem plano B. Se eu e você acreditamos e confiamos que Ele é fiel para cumprir, que Ele dobrou um lenço porque Ele vai voltar, então eu e você não somos esquecidos por Ele. Se Ele falou em você, vai cumprir, vai acontecer. Sabe como que a promessa de Deus pode não acontecer na nossa história? Se você desistir. Só isso. Não tem outra forma daquilo que Deus prometeu para mim, para você não acontecer, a não ser que eu e você desistimos. Se nós desistimos daquilo que foi proposto na minha, na tua história, realmente não vai acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não vai acontecer em você, mas vai acontecer em alguém, porque eu e você desistimos. Lembra que quando Deus fala para Elias, Deus dá algumas orientações para Elias. Consagra fulano e fulano, faz isso e isso. Coloca Eliseu no teu lugar. Beleza. Elias faz tudo. Ele está com tanta vontade de ir para o céu, que ele fala, não, Deus não quer mais. E Deus respeita o querer dele, o não querer dele. Porque Deus não chega para Elias e fala assim, não, enquanto você não fizer, não vai sair daí. Não. Ele fala, não quis fazer e não quis fazer, acabou. E Deus levou ele de volta. Só que aí, Deus chega para Eliseu e fala assim, Eliseu, é o seguinte, Elias deixou umas coisas para trás para fazer, e você faz? Eu faço. Só que eu não abro mão do meu chamado. Não abro mão do meu ministério. Não abro mão do que você me chamou a fazer. Quero unção dobrada para poder fazer o dele e o meu. Eu faço. Sabe, então, desistir não é só sobre o que acontece com você. Ou o que não acontece, ou o que eu não quero fazer.
Eu tenho que entender que se eu não fizer no meu tempo, no tempo que Deus me deixou para ficar durante essa terra pelejando e fazendo aqui, a hora que você morrer e não fizer o que Deus chamou para fazer, fica tranquilo que a geração que vem vai ter que fazer. Só que sabe qual é o problema? Que eles vão ter que fazer o seu e o deles. E vai ter uma prestação de conta depois. Por que você não fez? A gente acha às vezes que eu não fazer acaba aqui. Ah, não, eu não fiz, acabou, já era. Deixa. Não quis ser empresário, não quis ser pastor, não quis ser isso, não quis aquilo. Não tem problema. O negar o propósito, negar o chamado, negar a missão, não é só sobre você. É sobre os que vão ficar, tem que fazer o que você não fez. Por que você acha que Davi teve que matar Golias? Por que os filisteus existiram? Porque antes de Davi, alguém se negou a fazer o que Deus mandou fazer. Deus já tinha falado, ó, extermina os filisteus, acaba, porque eu sei que lá na frente vai dar problema. E alguém fala, não, que isso, não vai dar nada não. E aí chega um dia que Deus tem que levantar Davi. Deus tem que levantar alguém como eu e você. Alguém que ninguém valoriza, alguém que ninguém dá nada, alguém que as pessoas olham. Quem? Você? Ah, para. Você nem estudo tem. Você nem estrutura tem para mexer com isso. Quem é você para fazer? Ah, não, fulano e ciclano, porque quem que eram os irmãos de Davi? Os caras acho que de uns 3 metros de altura, 2 de largura. E Davi tinha 1,5 metro e meio centímetro de largura. Mas, ó, valorizei os baixinhos agora, né? Eu tô na classe, né? Porque abaixo de 1,70 tá nos baixinhos, né? Mas, Davi tinha uma coisa que os irmãos deles não tinham: intimidade com o Senhor. Sabe, querido, o que eu começo a ver na caminhada com Deus, que não depende do que você pode, do que eu posso, do que eu sei, do que você sabe, depende daquilo que Deus pode plantar em mim e você para que aconteça o que Ele quer. Sabe, depende da mão de Deus sobre mim e você. Quando você vai para o livro de Oséias, você vai ver uma galera que recebe uma orientação para pegar dos artigos que eles tinham de lavoura, fazer armas para guerrear. Então, às vezes eu e você falamos assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer missão. Eu não tenho estudo suficiente para pregar a palavra. Eu tenho isso ou não tenho aquilo para fazer o que Deus chamou. Não se trata do que você tem na mão, se trata da coragem e da obediência que eu e você temos para fazer o que Ele mandou fazer. É com o que você tem, é do jeito que você está. Quando eu falo do jeito que você está, não estou falando que fazer as coisas em pecado, tá? É nas limitações físicas que eu e você temos para fazer. Porque quando a Bíblia fala, façam das foices lanças, dos arados escudos, sabe? Ele está falando assim, pega das ferramentas que você tem de trabalho, aquilo que você tem que você usa, e isso eu vou fazer virar uma arma na tua mão. Sabe? É na simplicidade daquilo que eu e você temos e somos e sabemos fazer, que Deus vai fazer coisas maiores, vai fazer coisas grandes. O que eles tentam vestir em Davi? Uma armadura que ele não aguentava levar, acho que ficar de pé. Uma espada que dava 2 dele. Ele falou, não, gente, pode tirar esses negócios aqui, é muito legal, é muito bonito, eu até me imaginei usando isso aqui, mas não vai dar. Eu não consigo sair do lugar. Eu não consigo me mexer dentro desse negócio aqui. Ele falou, não, deixa. Eu vou em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos, né? Em nome de Deus eu vou. E o que ele faz? Ele pega uma funda e uma pedra. Porque era o que ele tinha. O que você tem hoje para guerrear pelo Senhor? O que eu e você hoje temos para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer? Para cumprir aquele desafio que Ele nos chamou a desafiar. Hoje as pessoas olham para mim quando eu brinco, né? Quando eu falo no começo assim, eu vou tentar ser breve. Já é, que horas são? 20 para as 8. Eu falei que ia ser breve, eu nem contei as histórias ainda. A primeira vez que o pastor Ezequiel me chamou para dar uma palavra, minha palavra levou 5 minutos e ainda sobrou tempo, porque eu fiquei enrolando para dar 5 minutos. Mas sabe o que Deus quer? Ele não quer pessoas que são... Não estou dizendo que você não tem que estudar, tá, gente? Não é isso. Mas às vezes a gente espera se formar, a gente espera ter um doutorado, ter um mestrado, uma especialização. Isso vai acontecer ao longo da trajetória. Mas o que Deus mais quer de mim e de você é coragem, confiança e perseverança. Se você tiver essas coisas, querido, você vai aonde Deus te chamou para ir. Esse dia nós estávamos conversando, não para a glória do Hudson, mas para a glória de Deus. O Hudson, né, Hudson veio aqui, batia até o palma fora do ritmo, né, Hudson? Continua?
Não, mas tá melhor já, né? Mas nós estávamos vendo a evolução do Hudson na música. Não só do Hudson, dos meninos, né? Mas a gente estava conversando sobre o Hudson. Ele veio com a fé, com a coragem, com a determinação, porque ele queria fazer algo para o Senhor. E continua desse jeito. Então, assim, não depende do que você sabe, depende do que você quer fazer em Deus. Se você se coloca em um lugar, se eu e você nos colocarmos em um lugar onde Deus pode nos usar e nos ensinar e falar, não, esse instrumento eu posso usar. Querido, eu e você fazemos coisas que nós nem imaginamos. Há mais de 20 anos atrás, Deus uma vez usou uma pessoa, um missionário lá da África, que veio e falou para mim assim, ó, eu vejo uma porta, eu vejo você ministrando para pessoas, eu vejo coisas acontecendo e tal, e falou um monte de coisa. Algumas não aconteceram ainda. Mas naquele dia, eu olhei, eu ouvi aquilo, eu falei assim, eu acho que ele bateu no endereço errado. Gente, alguns não me conhecem aqui, né? Quem está na internet com certeza não, se você vê isso, não conhece a igreja ainda, né? Mas você vê o nível de timidez que eu tinha, que os pastores moravam aqui atrás, né? A família do pastor morava aqui atrás. Eu não tinha coragem de entrar na casa, eu ficava na janela, né? Eu era o espia, eu ficava só na janela ali, né? E eu não entrava, eles chamavam e insistiam, eu fiquei algum tempo assim, alguns anos, ficava de pé na janela, parecia um retardado ali, né? Mas estava ali. Mas porque a timidez me impedia, a vergonha não deixava. Eu morava em cidade interior, não que cidade interior seja um problema, mas eu sempre fui muito introvertido, né? E morar na cidade interior acaba sendo pior ainda, né? Na época ainda. Hoje não, hoje no interior tá tudo moderno, né? Tem gente que você fala assim, você tem que trabalhar na roça. Eu acho que o sonho dos jovens hoje é trabalhar na roça, gente. Você já viu como é que é a roça hoje em dia? É colheitadeira com ar-condicionado, guiada por GPS. Meu Deus, eu queria ter um trator daquele para brincar. Sabe? É um troço alucinante. Né? Hoje é totalmente diferente de antigamente. Mas esse era eu há 20 e poucos anos atrás. E eu não conseguia ver aquilo que Deus tinha visto na minha vida. Eu não conseguia enxergar o amanhã que Deus tinha para mim. Mas sabe por quê? Porque eu olhava para o eu de agora. Do dia, né? Não de agora. E algumas coisas ainda eu olho para o eu de agora e falo assim, Deus, mas lá na frente será que vai rolar mesmo? Mas sabe o que é isso? É eu e você não conseguir olhar onde Deus está. Porque se Deus ele é o Deus do já, ele é o Deus do lá. Porque Deus ele não se limita ao tempo. Deus é o Deus de ontem, Deus está lá no jardim, agora. Deus está lá na cruz, agora. Deus está aqui agora. Mas Deus está no teu amanhã, agora. Deus ele já consegue enxergar o seu amanhã. Só que sabe o que eu e você conseguimos enxergar? O que você vê agora. Só isso que eu e você conseguimos ver. É como você pegar teu carro agora de noite. Você liga, coloca ele nessa reta. Acaba todas as luzes do bairro inteiro. E você coloca o teu carro aqui, com a luz virada para lá. E você liga a luz e você mora em Piraquara, que nem eu moro. Você vai conseguir enxergar a estrada inteira daqui até Piraquara? Não vai. Porque o farol do teu carro é limitado, a distância a qual ele alcança é limitada. Eu e você somos seres limitados, porque ainda não fomos glorificados quando, sabe, então nós ainda somos seres humanos. Somos dotados de limitações. E justamente a minha e a tua limitação que nos impede de enxergar o futuro. Você pode até ter uma noção daquilo que Deus chamou, assim como eu tinha, mas eu via quem? Um eu limitado, um eu tímido, um eu com vergonha, um eu que não tinha todas as ferramentas necessárias para viver o que eu estou vivendo hoje. Mas isso não impediu com que Deus fizesse tudo o que Ele fez. Da mesma forma como o hoje que você vive é só uma fase, é só um momento, é só uma página da história da tua vida. E você não pode ficar centralizado nessa página a vida inteira. Ou eu confio no Deus que prometeu, ou eu confio no Deus, no Jesus que dobrou o lenço porque Ele ainda não terminou e continua a caminhada em perseverança, ou eu desisto. E eu falo para você, Deus não vai chegar para você, não, por favor, não para, não. Ele vai falar assim, olha, eu já fiz tudo, tudo que estava ao meu alcance para fazer eu fiz, agora é com você. A trajetória, o primeiro passo é seu. Deus chega para Josué e fala assim, olha, vocês vão atravessar o Jordão. Vocês vão atravessar aquele rio. Na hora que chegar no rio, o sacerdote vai ter que colocar o pé na água. A hora que ele colocar o pé na água, eu faço o rio parar. Sabe o que é isso? É Deus ter uma promessa. Deus ter um destino. Mas para que esse destino e essa promessa aconteça, eu e você temos que nos posicionar. Se não houver posicionamento, se não houver confiança para pisar, Ele fala, eu não faço.
Você faz, eu faço. Você não faz, eu paro. Então, quando Deus fala para Josué 3 vezes, esforça-te que eu te ajudarei. Esforça-te e tenha bom ânimo. Por quê? Porque se você se esforçar, eu entro com você nessa briga. Se você entrar de cara com tudo, se você mergulhar no rio, eu pulo com você. Porque a visão de Ezequiel 47, o que você enxerga? Você enxerga Ezequiel tendo uma visão, e na mesma hora que ele tem uma visão, ele vê um anjo, e o anjo começa a medir 1000 côvados, que dá 500 metros, e ele fala assim, bora para entrar nesse rio? Jeremias podia falar, não, acho que eu não vou não, vai você para eu ver como é que é. Mas Deus não faz nada sozinho, querido. Deus colocou eu e você nessa terra, porque Ele quer fazer comigo e com você. Sabe, Ele quer nos colocar no propósito, porque nós fazemos parte do plano. E quando ele entra, o que o anjo faz com Ezequiel? Pega na mão dele e fala, bora? Bora. E os dois entram no rio. Sabe qual é o problema? Que às vezes eu e você queremos executar a missão e o propósito que Deus nos chamou para fazer. Mas você acha que você está sozinho. Você acha que Deus chamou você para fazer, Ele simplesmente, vai que depois eu vou. Não é assim, querido. Deus, quando Ele nos chama para fazer algo, Ele fala assim, vai que eu estou com você. Anda que eu estou indo junto. Vamos que eu vou também. Quando você olha lá, Jeremias 29, do 11 ao 14, até o 17, você vai ver Deus falando de vários pensamentos que Ele tem sobre nós, para um destino maravilhoso. Mas aí quando o texto continua, você vai enxergar um Deus que fala assim, olha, se você me buscar, você vai me achar. E se você me buscar de todo o coração, eu vou me permitir ser achado por você. Sabe, então depende mais do que eu e você estamos dispostos a fazer, pela visão, pela promessa, por aquilo que Ele nos chamou, do que o que Ele tem para fazer. Porque Ele já escreveu a história. Ele deixou tudo disposto e à nossa disposição. Agora o que eu e você estamos dispostos a fazer por que Ele fez. É mais sobre o que eu vou trazer em resposta a Ele do que Ele vai me responder. Uma vez eu falei isso num culto jovem, quando eu era líder dos jovens ainda. Eu falei assim que Deus não responde perguntas. E até gerou um questionamento na cabeça dos meninos. Como assim Deus não responde perguntas? Quer dizer que eu não posso perguntar? Eu falei, pode perguntar. Só que Deus, Ele responde respostas. Como assim, pastor? Se eu vou perguntar, eu não sei como é que eu vou responder. Quando Ele fala assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, qual é a resposta que eu tenho que dar para Ele? Ir. Deus não está perguntando como eu vou, de que jeito eu vou. Não. Ele fala assim, ide, é só você ir. Eu tenho que ser a resposta para Deus e não questioná-lo sobre o que fazer, porque a ordem já foi dada. Quando Deus chega para Abraão e fala assim, sai da tua terra, da tua parentela, ele simplesmente vai. E isso é ser resposta a uma pergunta. Então Deus nunca vai ficar respondendo perguntas. Deus vai responder respostas. O que são as respostas? Ações e atitudes que eu faço para com Ele. Perseverar fala justamente sobre ser resposta para Deus. Quem sabe você está querendo viver algo em Deus e não viveu ainda porque você não deu uma resposta para Ele. Quem sabe Deus tirou você de algum ambiente, de algum lugar, não é porque Ele não gosta, mas é porque Ele, se eu e você sozinhos não faríamos. Mas Ele espera o que de mim e de você? Ser uma resposta. Quem sabe Deus falou que vai te liberar um dom de curar, mas Ele espera uma resposta sua para isso acontecer. Sabe o que é essa resposta? Se um dia você tiver oportunidade, se você quiser, você pode ter, de ver sobre o avivamento da Rua Azusa, ou ver sobre os maiores avivamentos, mas eu gosto muito do avivamento da Rua Azusa, olhar essa história. 13 pessoas se reúnem numa casa, porque eles viram rumores de algo, de uma manifestação de Deus na Inglaterra. E aí eles querem saber o que é isso de Deus que estava acontecendo lá. Eles descobriram que um grupo também se reuniu, e aquilo começou a pegar preço, começou a pegar forma. E aquilo se alastrou por toda a Inglaterra e se alastrou por outros lugares. E eles falaram, vamos experimentar isso também. E eles falaram assim, na casa de quem nós vamos? Aí eles vão para a casa do Seymour, que era um homem lá. E aí, depois na história você vê os detalhes. Aí Seymour abre a casa e fala assim, não, vamos começar a orar. E eles passam 10 dias orando, buscando a presença do Espírito Santo. Eles queriam saber o que era o mover do Espírito Santo. Eles queriam sentir o mover do Espírito. Depois dos 10 dias, eu acho que Deus olha para o coração deles e fala assim, não, realmente eles estão querendo me conhecer. Realmente eles querem saber quem eu sou. E ali Deus começa a fazer um mover sobrenatural. Um mover tão intenso, que as pessoas passavam a quadras de distância e eram impactadas pelo poder de Deus. Simplesmente porque entenderam que era ser resposta.
Sabe? Então pare de perguntar para Deus o que você tem que fazer e faça o que Ele te mandou fazer. Confia, seja perseverante. As lutas vêm, mas lembra que a perseverança só vai nascer mediante a prova da nossa fé. Se está sendo provado, se a tua fé está sendo provada, é porque está sendo gerado perseverança. Sabe quando Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, o diabo chegou para mim e pediu você. Ele falou que quer peneirar você como trigo. Eu sempre brinco desse jeito, né? Eu acho que Pedro deve ter olhado e falado assim: Jesus, você não deixou, né? Pedro, peneira liberado, o pau vai quebrar. Só que tem um negócio, Pedro. Eu rogo ao Pai para que você não desfaleça, para que você não desista, para que você não pare. Porque isso é necessário para o teu crescimento e para o que virá. E aí Pedro prega a primeira vez. E mais de 3.000 pessoas aceitam Jesus. Se convertem, se entregam ao Senhor. Então as lutas são necessárias para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Para que eu e você possamos chegar, alcançar exatamente o alvo a qual Ele nos chamou para atingir. Uma coisa que eu falo para as pessoas, que quando a gente fala de alvo, né, alvo é um objetivo, né, que eu e você temos que alcançar. E quando a gente fala de alvo, ele lembra de uma flecha, né, de uma pedra, alguma coisa assim. Qualquer coisa que você tenha que atirar, lançar, você tem que puxá-la para trás primeiro, para pegar impulso. E muitas das vezes, nós olhamos para a nossa história, olhamos para a nossa trajetória, e achamos que muitas vezes retroceder é voltar atrás. Às vezes nós achamos que retroceder, na nossa visão humana, na nossa visão natural, caminhar atrás, voltar atrás, dar alguns passos atrás é um problema. E nem sempre vai ser um problema. Muitas das vezes Deus está te impulsionando para te lançar lá na frente. Então tudo vai depender da forma como eu estou vivendo e com quais olhos eu estou enxergando. Se eu consigo olhar com a ótica de Deus, eu vou ver, não, peraí. Não, isso aqui não, peraí. Eu estou certo, não estou em pecado, estou fazendo aquilo que Deus se agrada, estou fazendo a vontade dEle, estou me esforçando, estou progredindo, não estou regredindo em nada. Não, peraí, deixa eu ver o que está acontecendo. E aí no amanhã você vai entender, era Deus me impulsionando para chegar mais longe. Sabe, querido, então, não é sobre o que acontece com a gente, a nossa história, é sobre como eu vou lidar com o que acontece. Então hoje é uma noite de nós celebrarmos ao Senhor. Hoje é uma noite de nós memorarmos aquilo que Deus fez por meio de Jesus. E é uma noite para entender e realmente, sabe, absorver que nós temos que ser persistentes naquilo que nos chamou para fazer. Por mais difícil que seja aquilo que você está fazendo, aquilo que você tem que fazer, por mais difícil que seja o chamado, aquilo que Ele colocou na tua mão para ser executado, se Jesus não desistiu, eu e você não temos direito de desistir. Não temos a possibilidade de parar. Porque agora parar não é mais uma opção. Persistir é a única opção. Porque nós não estamos sozinhos. Porque Cristo reina em glória. Sabe? E a palavra diz assim que em glória Ele supriria todas as nossas necessidades. Eu não sei se a sua necessidade é emocional, se a sua necessidade é espiritual, é financeira, não interessa qual seja. A única coisa que eu sei é que Deus é provedor. Romanos 8,32 diz que se Deus entregou Jesus por amor às nossas vidas, não vai dar juntamente com Ele todas as outras coisas. Então a questão é confiar naquele que me alistou, confiar naquele que me chamou. No culto jovem eu comentei, né, na conferência, justamente sobre por que Deus não acabou com a nossa vida antes da gente nascer. E eu falei com essa semana passada, com um jovem de 14 anos. E esse jovem falou para mim, eu falei, o que te aflige, cara? O que você tem? Por que você está triste? E ele falou para mim assim, eu não tenho mais vontade de viver. 14 anos. Eu falei, mas por que você não tem vontade de viver? Eu achei que ele estava até brincando. E eu comecei a ver que era sério o que ele estava pensando. E aí eu comecei a conversar e tentar entender dele os motivos pelo qual eu levava a pensar aquilo. E aí ele falou para mim, eu falei sobre Jesus, sobre o que Jesus fez na cruz. Eu falei, o que você acha disso? E ele falou, eu posso te falar mesmo? Eu falei, pode, cara, fala o que você pensa, eu preciso saber o que você pensa. Ele falou assim, eu acho que Jesus ter morrido na cruz foi um erro. Eu falei, por que você pensa isso? Ele falou, pensa bem, se Jesus não tivesse morrido, eu não estava aqui. Eu falei, por que você acha que você não estaria aqui? Não, porque daí lembra que as pessoas morriam porque elas pecavam, porque elas desobedeciam a Deus, Deus exterminava. Quem sabe nem meus pais tinham nascido, porque alguém lá atrás ia errar, ia morrer e eu não ia estar aqui. Eu falei, sério que você pensa isso? Ele, não, eu acho isso. Eu falei, eu vou te explicar um negócio. Eu vou só te lembrar. Quando você vai para o livro de Efésios, no capítulo 4, se eu não me engano é no 4, não sei se é no primeiro ou no 4, mas está no livro de Efésios, acho que no 1 e 4, fala assim que
antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, Deus já via eu e você. Sabe, antes de plantar uma grama nessa terra, antes dele separar a água da terra, ele já tinha sonhado comigo, com você. Ele já tinha te visto antes de criar a terra, cara. Então você ia nascer. A diferença é que no tempo da lei, pode ser que o negócio seria mais difícil ainda. E quem sabe agora que você falou isso, você podia ter morrido. Mas agora nós vivemos pela graça. Então pela graça você tem uma oportunidade de pedir perdão, de alcançar a salvação. Sabe, então existir você ia. Só que agora Jesus, ele não veio para te apontar, ele não veio para te condenar como acontecia antigamente. Porque existe uma lei. Agora ele veio para te salvar. Sabe, então, quando eu e você ceamos, é uma noite de nós refletirmos. Nós vamos fazer a leitura da ceia. Eu não li o texto base para você, mas se você quiser anotar e você meditar, está em Hebreus 12, no capítulo 1 ao 7. Mas eu vou ler com você, porque senão vai ficar ruim, né? O texto base de tudo isso que eu falei para você, está em Hebreus, no capítulo 12, do 1 ao 7 e do 12 ao 14. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé, ele, pela alegria que lhes fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo-as com disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Versículo 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém? Querido, se puder ficar em pé, nós vamos orar ao Senhor. Vamos celebrar a ceia. Mas a palavra que tem que focar no meio do seu coração é perseverança. Perseverança. Muitos de nós desistimos porque pessoas fazem coisas. Muitos de nós desistimos porque não conseguimos alcançar algumas coisas. Muitos de nós desistimos porque Deus não responde às vezes às nossas orações. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nem tudo aquilo que eu e você achamos que é bom para nós, realmente olha e fala, não, isso realmente é bom para você. Nós temos que entender que Deus tem formas para falar comigo, com você. Deus fala sim, Deus fala não, Deus fala espere. Aí cabe a mim e a você entender qual é as palavras, qual é a resposta que Deus está dando. Sabe, o silêncio de Deus também é uma resposta. O silêncio de Deus é uma resposta. Por quantos anos a nação ficou esperando que receba uma resposta de Deus e Deus simplesmente se calou? Sabe, então o que Deus quer de mim e de você é confiança, perseverança, fé inabalável no Senhor. Porque se Ele te colocou aqui, você não é um engano. Se você está agora aqui, se você está vivo, se você respira, se você ainda está andando por essa terra, você não é um engano. Por mais que você esteja numa cama do hospital, sem poder se mover, você não é um engano. Deus, Ele pode fazer do nada o tudo. Agora, como eu tenho respondido ao Senhor em relação a essa perseverança? Eu não sei se o seu coração, isso é um coração para desistir, é um coração para parar, é um coração para abandonar tudo e voltar para trás, viver a vida a qual você vivia. Isso aconteceu com os apóstolos, então não se sinta a pior pessoa das pessoas. Jesus, quando Ele morre, quando Ele ressuscita, quando Ele morre, antes dos discípulos verem Jesus, o que eles voltam a fazer? Tudo aquilo que eles faziam antes de Jesus chamar. Quando eu e você não temos clareza de quem nós seguimos e servimos, nós temos tendência a voltar a quem nós éramos.
Quando eu e você não temos clareza do Jesus a qual nós servimos, a quem morreu e ressuscitou por nós, nós temos grande tendência em voltar ao nosso passado. Mas deixa eu falar algo para você. Da mesma forma como Jesus olha para os discípulos, olha para Pedro, vê que ele voltou a pescar, olha para aquela galera, ele volta e fala: ei, o que vocês estão fazendo aí? Do mesmo jeito hoje, Deus olha para mim e para você, Ele sonda o meu coração e quem sabe Ele faz uma pergunta: o que você está fazendo? Eu não te mandei parar, eu não te mandei voltar a pescar, eu não mandei você desistir. Eu tenho uma história, eu tenho um legado, eu tenho um chamado para você. Eu não desisti da cruz. E por que você quer desistir daquilo que eu te chamei? Se você puder e se sentir à vontade, comece a falar com o Senhor e fala: Senhor, me dê forças para continuar. Quem sabe você desistiu, começa a falar com Deus: Senhor, me dá forças para prosseguir. Mas começa a falar com Deus. Começa a expressar ao Senhor as suas limitações. Começa a expressar ao Senhor todas as dificuldades que você tem passado. Começa a expressar ao Senhor o motivo pelo qual você quer desistir, o motivo pelo qual você quer parar. Porque aí, deixa eu falar uma coisa para você: você continua sendo um ser humano. Você ainda é gente como gente, e gente tem vontade de desistir. Mas Jesus, Ele fala: eu vim para que você tenha vida, e aí você tenha ela em abundância. Então Deus não quer só que você viva, Deus quer que você viva em abundância. Comece a falar com o Senhor. Nós vamos celebrar a ceia na sequência. A Bíblia diz para nós examinarmos a nós mesmos. Então agora não é uma hora que eu tenho que apontar o dedo, que Deus tem que levantar alguém para falar de você. Eu e você temos uma consciência, eu e você temos uma memória, uma lembrança, que nos faz pensar exatamente naquilo que eu e você temos que melhorar. Naquilo que eu e você temos que, retomar. Em algum lugar da caminhada, quem sabe nós paramos. Quem sabe você ficou sentado, quem sabe você ficou parado. Mas Deus tem algo para fazer não só em você, mas Deus tem algo para fazer através de você. Então começa a falar para o Senhor, começa a colocar diante dEle. A palavra diz assim, que lançando sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Ei, não sou eu que cuido de você. Eu simplesmente te ajudo na caminhada, eu auxilio você nessa trajetória. Mas quem cuida de você é Deus. Quem cuida de você é o próprio Cristo, por meio do Espírito Santo hoje. Então, se você tem algo para falar: Senhor, eu tenho um perdão que eu preciso liberar. Senhor, tem isso que eu preciso acertar. Começa a colocar diante dele. Fala: Senhor, eu preciso alinhar isso para que hoje eu possa cear. Porque eu não aguento carregar isso comigo, então eu preciso lançar sobre você isso. Ou se quem sabe você deixou, você parou, você abandonou. É hora de falar: Senhor, eu quero caminhar com você. Eu quero continuar o que você me chamou a fazer. Eu não quero desistir, eu não quero parar. Eu sei que dói, eu sei que é difícil. Mas Ele falou: não vai ser fácil, mas tem de bom ânimo, porque eu venci tudo por você. Sabe, a preocupação dos discípulos era justamente: o que vai ser agora, Jesus? Nós não temos você mais aqui. Como vai ser a nossa caminhada? E aí Jesus fala: olha, fica tranquilo, vocês não ficarão sozinhos, deixarei um Consolador, deixarei um Ajudador, o Espírito Santo, que ajudará vocês nas suas fraquezas. Então fala: Espírito Santo, me ajuda com essa fraqueza. Espírito Santo, me ajuda com essa limitação, me ajuda nessa caminhada, eu não estou aguentando isso sozinho. Nunca foi para ser sozinho. Eu e você fomos chamados para andar com Ele. As pessoas podem falhar com você, as pessoas podem deixar você, as pessoas podem, virar as costas para nós. Mas Ele fala: eu nunca te deixei, nunca te abandonarei, estarei com você todos os dias. Ele não erra. Mas às vezes eu e você viramos as costas para Ele. Então, se você, quem sabe, quer reconciliar com o Senhor, quem sabe você não só abandonou um chamado, você abandonou a Cristo. Hoje é uma noite de reconciliar com Ele. Não é uma noite de reconciliar com a igreja, é uma noite de reconciliar com Jesus. Foi Ele que morreu por você, não a igreja. Quem morreu por você foi Jesus. Então, se entregue ao Senhor. Se você quiser vir aqui na frente, nós oramos por você. Mas se você quiser ficar no teu lugar, ore daí mesmo. Mas eu vou apresentar você diante do Senhor. Senhor, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse momento. Obrigado por ser o nosso exemplo de perseverança, persistência, Senhor. Obrigado, Deus, por deixar o Espírito Santo, por colocar o Espírito Santo junto com a gente aqui. Sentimos, Jesus, a Tua presença, que é real neste lugar, mas entendemos também o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso, Senhor, por meio do Teu Espírito, venha visitar os corações neste momento. Corações que, quem sabe, estão magoados, machucados, a ponto de desistir.
por quem sabe não entender uma promessa, não entender o tempo a qual o Senhor leva para executar algumas coisas, por não entender, quem sabe, que as nossas decisões também trazem consequências e nos impedem, quem sabe, de alcançar ou chegar, ou quem sabe atrasam aquilo que o Senhor tem a fazer. Espírito Santo, mas ajuda os nossos corações nessa noite. Nos ajuda a entender, nos ajuda a absorver, porque eu sei que nem tudo nós vamos entender, mas que o nosso coração possa aceitar com uma confiança que nunca confiou, que o nosso coração possa se voltar ao Senhor de uma forma como nunca se voltou, que nós possamos entender como, quem sabe, nunca entendemos aquilo que o Senhor fez por nós, está fazendo e continuará fazendo, que nós possamos entender o nosso papel em todo esse processo, em todo esse plano de redenção. Senhor, obrigado, Deus. Ajuda, Senhor, a cada vida. Que perdões sejam liberados nessa noite. Que falhas sejam lançadas na cruz. Perdões, porque o Senhor já nos perdoou na cruz. Que nós venhamos aceitar o nosso perdão. Que nós venhamos entender que somos falhos, mas que venhamos não mais continuar numa falha, mas que venhamos andar em novidade de vida. Que nós possamos experimentar o novo de Deus. Que nós possamos realmente caminhar no teu caminho, caminhar no novo do Senhor. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela ceia que vamos participar, Senhor. E que nós não só sejamos renovados, mas que batismo com o Teu Espírito possa acontecer, que os dons sejam liberados. Senhor, que o Teu Espírito seja manifestado, assim como já foi desde o começo do culto, Senhor. Faça algo sobrenatural nessa noite. Não por nós, mas apesar de nós, Senhor. Não porque merecemos, mas porque somos dependentes da Tua graça, porque somos dependentes do Teu favor, Senhor. Obrigado, Senhor. Agradecemos em nome de Jesus.